Olá pessoal, muito bem-vindos à nossa videoaula de número 9 sobre equações lineares de segunda ordem. Esse é um vídeo sobre a teoria das equações lineares de segunda ordem, tá ok? Não sobre os métodos de resolução desse tipo de equação. Então vamos lá. Bom, então começamos aqui com alguns exemplos, tá? Nós temos aqui 3 exemplos de equações lineares de segunda ordem. Primeira, repare, essa equação é cheia de não linearidades, você tem um t ao quadrado, um seno de t, um logaritmo de t aqui, mas essas linearidades são na função, na variável independente t, e não na variável dependente, na função incógnita, que nesse caso é x. Portanto, isso aqui ainda se enquadra dentro da categoria de equações lineares. Tá ok? Muito bem. No segundo exemplo aqui, mais claro ainda de que a equação é linear, ainda temos uma função não linear que aparece aqui, que é esse cosseno hiperbólico de x à quarta. Entretanto, mais uma vez ressaltamos, essa não linearidade continua aparecendo na variável independente, que nesse caso é x, a variável dependente é y. Repare que a variável y em suas derivadas aparece de forma linear. E por fim, um terceiro exemplo aqui, onde a equação é bem mais simples e claramente linear, tá ok? Esses dois últimos exemplos aqui são os exemplos típicos com os quais a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Então, de forma geral, uma equação linear de segunda ordem tem essa forma que aparece aqui abaixo. Você tem o termo na derivada segunda de y, onde y é a função incógnita, vezes uma função que pode depender de x, da variável independente, mais a derivada primeira de y vezes uma outra função que depende de x, y sem derivar, vezes uma função que também depende só de x. Isso tudo igual a uma função de x. Muito bem. Bom, vamos passar o conceito aqui de operadores diferenciais, porque eles vão nos ajudar no que se segue. Eu estou definindo aqui um operador denotado por um D maiúsculo, que é o operador derivada. O que esse operador faz? Ele pega uma função e calcula a sua derivada. Então esse operador D aplicado a uma função que possa ser derivada vai retornar a derivada dessa função. De modo análogo, eu posso definir operadores diferenciais para derivadas de ordem superior, né? Derivada segunda, derivada terceira e assim por diante. De tal forma que não confunda quando você vir esse símbolo aqui, isso aqui não é uma potência, isso aqui é o símbolo para derivada segunda, né, para o operador derivada segunda, bem como esse aqui para derivada terceira, e assim por diante eu posso definir um operador para qualquer ordem de derivada. Muito importante dizer que esses operadores são lineares, eles cumprem essas duas condições aqui que definem um operador ser linear ou não, né? O operador aplicado à soma de duas funções é igual à soma do operador aplicado a cada uma das funções. O operador aplicado ao produto de uma função por um escalar é igual ao escalar vezes o operador aplicado à função. Isso tudo se deve por causa das propriedades da derivada, do cálculo 1. A derivada da soma é a soma das derivadas e a derivada do produto por um escalar é o escalar vezes a derivada. Eu defino então agora um operador diferencial misto. Esse operador diferencial misto é uma soma desses operadores multiplicados por uma função de x. Portanto, o operador L, quando aplicado a uma função y, vai funcionar da seguinte maneira. Vai ser essa função r de x vezes y, essa função q de x vezes a derivada primeira de y, né, somado ao outro termo que eu acabei de mencionar, mais ainda a derivada segunda dessa y vezes uma função p de x. Esse operador também é linear, tá? Isso não é difícil mostrar, bem como os anteriores, mas foge um pouquinho dos nossos objetivos aqui. De tal forma que eu vou escrever uma equação linear de segunda ordem usando esse operador aqui. Então, fica de maneira resumida a mesma equação que eu defini no slide anterior. Eu posso escrever assim: L de y igual a f de x, é exatamente a mesma equação que esta aqui. Tá ok? Então vamos lá, continuando aqui.
Um caso muito especial aqui, e importante para a gente, é quando a função f de x é zero. Né? Nesse caso, a equação linear de segunda ordem é dita homogênea. Esse é um caso muito especial e nós vamos nos ocupar dele a partir de agora. Bom, vou começar com um exemplo aqui. Eu tenho essa equação aqui, veja, derivada segunda menos a própria função igual a zero, ou se você preferir, eu estou procurando uma função que seja exatamente igual à sua derivada segunda. Não é difícil você encontrar uma solução mesmo por inspeção. Né? Uma função cuja derivada segunda seja igual a ela mesma é uma função exponencial. Você deriva duas vezes e vai continuar valendo e elevado a t. E uma outra função menos óbvia é e elevado a menos t. Também satisfaz essa equação aqui. Se você derivar duas vezes, pela regra da cadeia, você vai multiplicar duas vezes por menos 1 e você vai acabar voltando a essa mesma função aqui. Portanto, são duas soluções distintas dessa mesma equação aqui. E também não é difícil você ver que se você pegar essas funções, essas duas soluções aqui, e multiplicar por uma constante, aqui tem vários exemplos desse produto, e cada uma dessas por uma constante, você continua tendo solução dessa equação aqui. E mais, tá ok? Se eu pegar duas soluções dessas e somar, por exemplo, e elevado a t mais e elevado a menos t, isso continua satisfazendo essa equação. Ou qualquer duas dessas que aparecem aqui, se eu somar, continua sendo solução. Deixo como exercício vocês verificarem isso. Um outro exemplo aqui. Troquei agora um pouquinho aquela equação, em vez de a derivada segunda menos a própria função igual a zero, eu fiz derivada segunda mais a própria função igual a zero. De tal forma que eu estou procurando uma função que seja igual ao negativo da sua derivada segunda. Isso você também encontra por expressão de maneira muito simples. As funções trigonométricas seno de t, cosseno de t satisfazem essa relação. Pode verificar derivando. E da mesma maneira que aconteceu no exemplo anterior, múltiplos dessa função, por quaisquer que sejam as constantes aqui, continuam sendo soluções dessa. Aliás, se eu somar duas soluções, eu continuo tendo soluções dessa equação. Isso sugere um certo comportamento genérico, que é o que a gente vai verificar agora. Tá? Pega então uma equação homogênea genérica qualquer aqui, L de y igual a zero, e duas soluções para essa equação, y1 e y2, vou chamar assim essas soluções. Eu vou aplicar o operador linear L sobre uma combinação linear dessas duas soluções. α1 vezes y1 mais α2 vezes y2, onde α1 e α2 são escalares, são constantes. Bom, como L é linear, então L da soma é a soma das L's. Está aqui. Tá? Mais uma vez, como L é linear, as constantes saem de dentro do operador, chegando nesse ponto aqui. Ou seja, agora L de y1, como y1 é solução, é zero. E L de y2, como y2 também é solução, também é zero. Portanto, eu tenho aqui 0 mais 0 igual a zero. Conclusão. Qualquer combinação linear de duas soluções da equação homogênea continua sendo solução para a mesma equação homogênea. Foi o que a gente viu nos exemplos anteriores. Só que aqui eu estou fazendo o caso geral, estou provando que esse princípio vale. Esse princípio é chamado de princípio da superposição. Tá ok? Bom, uma coisa que é importante agora é tentar descobrir então se eu consigo de alguma forma escrever uma solução o mais genérica possível para uma equação homogênea dada. Então eu vou basear isso aqui em alguns princípios. O primeiro é o seguinte: se eu considerar o conjunto de funções que são soluções de uma equação homogênea de ordem 2, ou seja, L de y igual a zero, esse conjunto é um espaço vetorial de dimensão 2. Bom, esse resultado foge completamente aos objetivos desse curso, mas nessa referência aqui, Métodos Matemáticos para Engenharia, é um livro editado pela ESBM, você encontra esse resultado demonstrado. Bom, e daí? E daí que qualquer solução da homogênea pode ser escrita como combinação linear de apenas duas delas. Por quê? Porque essas duas vão formar uma base para esse espaço vetorial. Né? Espaço vetorial de dimensão 2, a base tem dois elementos. Então,
eu posso pegar qualquer solução e escrever como combinação linear dessas duas que formam a base. Bom, na sequência aqui nós vamos ver mais ou menos como que a gente pode escolher essas y1 e y2, né? Como que a gente pode garantir que eu vou ter uma base a partir de duas soluções. Eu preciso, para ter uma base de vetores dentro de um espaço vetorial, eu preciso que esses vetores sejam linearmente independentes. E considerando aqui as nossas soluções como vetores dentro do espaço vetorial, a definição de independência linear é exatamente a mesma que acontece para qualquer tipo de vetor, dentro de qualquer espaço vetorial. Ou seja, dois vetores são LD se eles forem múltiplos um do outro. Então duas funções vão ser linearmente dependentes se elas forem múltiplas uma da outra. Caso contrário, elas são LI. Portanto, y1 e y2 vão formar um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea se cada uma for uma solução dessa equação, primeiramente, e mais se elas forem LI. Bom, um critério para saber se as funções y1 e y2 são LI é calcular o determinante wronskiano dessas duas funções. O determinante wronskiano está especificado aqui. O que é o determinante wronskiano? Você pega as duas funções que você quer testar a independência linear, coloca na primeira linha e na segunda linha você calcula as derivadas dessas duas. Então fica a primeira linha y1, logo abaixo y1', y2 na primeira linha, y2' na segunda. Se esse determinante for diferente de zero, então é garantido que y1 e y2 são linearmente independentes. Retornando aos exemplos que a gente viu agora há pouco, para essa equação onde eu tinha essas duas soluções aqui, exponencial de t e exponencial de menos t, vamos calcular o wronskiano e vamos ver o que acontece. Está aqui a conta. A primeira linha está as duas soluções, na segunda linha as duas derivadas, você calcula o determinante aqui, da maneira clássica. Isso aqui vai dar menos 4e elevado a menos t. Como a exponencial é sempre positiva, isso aqui é diferente de zero. Tá? Portanto, eu posso escrever qualquer solução dessa equação aqui como combinação linear desses dois elementos de base aqui, que é exponencial de t e exponencial de menos t. E isso configura uma solução geral para essa equação. Para o outro exemplo, vale a mesma coisa. Tá? Eu tinha essas duas soluções, posso calcular o wronskiano aqui. Aqui tem um errinho de sinal, A derivada desse cosseno aqui tem um menos seno aqui, está faltando um menos. Tá? E isso aqui vai dar 1, esse determinante, apesar do erro de sinal estar aqui ele não propagou, aqui está consertado. Então, isso aqui vai dar 1, que é diferente de zero, portanto, pelo mesmo motivo, seno e cosseno formam uma base para esse espaço vetorial, e qualquer solução dessa equação aqui pode ser escrita como combinação linear desses dois elementos, portanto, eu tenho uma solução geral nesse formato aqui. Bom, vamos tentar generalizar essa ideia então. Então, se eu tiver duas soluções fundamentais da equação homogênea, ou seja, y1 e y2 são cada uma delas solução da equação homogênea e elas são linearmente independentes, então a solução geral da homogênea vai ser sempre escrita dessa maneira, combinação linear dessas duas que formam o conjunto fundamental de soluções. Tá? Bom, o que acontece se a equação não for homogênea? Se a equação for L de y igual a f de x. Na verdade, existe um princípio de superposição muito semelhante. Então eu vou considerar esse princípio, para o uso desse princípio, uma solução particular da equação não homogênea, yp, e aquela solução geral da equação homogênea que eu acabei de calcular agora, yh, daquela mesma maneira. Aplicando o operador linear na soma de yh com yp, o que vai acontecer? Com o operador linear, L aplicado à soma é igual à soma da aplicação das duas L's. L de YH, como YH é a solução da homogênea, dá zero. L de YP dá f de x, porque essa aqui é uma solução particular da não homogênea. Portanto, a soma 0 mais f de x é f de x. O que eu acabei de mostrar? Eu acabei de mostrar que a soma de YH e YP é uma solução da equação não homogênea. E essa é a solução mais geral da homogênea. Então, o princípio de superposição para equações não homogêneas está expresso dentro desse último quadro aqui. É sempre a solução geral da homogênea mais a solução particular da não homogênea. Tá ok? Até a próxima.